da UNOESC. Esperamos, com isso, fazer uma rodada boa, que desperte nosso aprendizado sobre a ferramenta Corra e que nós possamos contribuir com as nossas instituições. Eu combinei com a professora Márcia que ela ia falar sobre os 45 anos do curso, para depois, então, a gente passar a palavra para as meninas, tá bem? Eu passo, então, para a nossa coordenadora falar. Márcia, contigo. Oi, boa tarde, estão me ouvindo? Cortar seu som. Oi. Oi. Estão me ouvindo agora? Tudo bem? Boa tarde, eu coloquei para gravar aqui já, então, a apresentação de agora. Já está gravando. Então, agradeço o convite da professora e agradeço também a disponibilidade das nossas convidadas, né, para palestrarem para a gente aqui. A gente teve, no início do ano, uma abertura, o dia 12 de março, na verdade, marcou a abertura do ano comemorativo aos 45 anos do curso de Biblioteconomia da FURG, né? E aí, o nosso 12 de março foi o último dia em que a gente se encontrou presencialmente. A partir daí, a gente foi todo mundo para casa e ninguém mais se viu. A gente só se vê assim por câmera, de longe. Então, a gente estava planejando uma série de eventos, de palestras, uma programação diversificada para esse ano, né, para todo o ano, e, na verdade, todos foram pegos de surpresa, a gente teve essa interrupção. Estamos tentando tocar isso adiante na medida do possível, né, dentro das nossas possibilidades, e algumas coisas boas têm sido produzidas, né, mesmo com todas as dificuldades que a gente está encontrando pela limitação mesmo de não poder se encontrar, de estar todo mundo nesse período de isolamento social. Então, essa série, esse ciclo de conferências, né, na verdade, essa é a primeira de 3 palestras que vão acontecer, todas voltadas para o uso do Corra como uma ferramenta de gestão de bibliotecas, né? Então, essa é a primeira das 3 que vão ocorrer. A professora Angélica já divulgou as datas das 3 ali, e na sequência vão sendo divulgadas a arte, né, a divulgação mesmo de cada uma, quando chega mais próximo da data do evento. Então, todos esses eventos vêm integrando justamente a comemoração dos 45 anos do curso, né? Infelizmente, fomos todos atingidos por esse período nebuloso aí de pandemia, mas a gente está conseguindo levar algumas coisas adiante, então acho que vai ser bem produtivo, né? Temos um grupo grande já interessado em trabalhar com Corra na cidade e mesmo aqui na região, né? Então acho que vai ser uma atividade muito proveitosa para todo mundo, e acho que é isso. Agradeço ao pessoal que aceitou o convite, né, para vir falar para a gente, e o pessoal que está nos assistindo. Obrigada. Está desligado o teu áudio, Angélica. Está sem áudio, Angélica. É coisa que a gente passa, né? Tem que acostumar. O home office é assim. De antemão eu aviso que vocês ouvirem um cachorro latindo, um gato miando, um bebê chorando, um bebê chamando a mãe, é porque nós estamos em home office. Todos nós estamos. Então, eu conto com a colaboração de todos e a compreensão também que as nossas palestrantes estão tirando do tempo delas para conseguir nos dar um pouco de atenção, e elas estão com os bebês nesse momento dormindo. Tá bem? Muito obrigada. Para lembrar, no bate-papo público tem alguns lembretes quanto à webcam e o microfone. Nas notas compartilhadas, vocês clicarem logo acima ali onde diz usuários, tem uma lista com todos os nomes. Eu vi que a sala tem 45 pessoas e tem 35 ali. Então, 10 pessoas não preencheram o nome ainda nas notas compartilhadas, que é o que vai ser a nossa presença daqui a pouquinho, eu vou recolher, tá bem? Então, eu vou passar a palavra agora para a bibliotecária Márcia Feijão. Eu tive uma conversa com ela e fiquei apaixonada pelo que ela me disse do Corra. Se eu já gostava, meus olhos brilharam mais ainda na parte que ela diz, na economia do dinheiro que ela teve, né, onde ela investiu. Passar a palavra para ela nos falar, então, cerca de 30, 40 minutos,
sobre a experiência dela, depois a bibliotecária Valéria Mazui, e depois a gente faz uma rodada de perguntas, tá bem? Eu vou fechar minha webcam, mas eu estou aqui bem quietinha, e vou fechar também meu microfone para ver se para que nós possamos ter uma boa transmissão, tá bem? Márcia, isso, agora a Márcia vai compartilhar, a tua tela não está compartilhada, tá bem, Márcia? Não, agora é porque eu queria ver móvel. vocês, que quando eu compartilho eu não consigo visualizar vocês, aí eu fechei Tá antes bem. de... Tá ok? Tá bem. Tá. Boa tarde a todos, eu agradeço a presença, agradeço o convite, agradeço alguns colegas de Pedro II que estão nesse momento também ligados aqui, estão participando. Eu estou abrindo aqui a minha tela e vou abrir a minha apresentação. Agradeço a professora Márcia a palavra e a professora Angélica, a Priscila, minha colega de Pedro II, pela mediação da participação, e agradeço a Valéria, que é minha parceirona de Pedro II e vai compartilhar hoje, essa tarde aí com vocês. Tá todo mundo vendo a tela? Acredito que sim, né? Se a Angélica pudesse me dar esse retorno, se vocês estão vendo aí. Vendo a tela. E para quem quiser a tela maior, pode clicar ali onde tem as 4 setinhas que diz alternar compartilhamento de tela cheia. Então, cada um pode aumentar a sua tela se quiser, tá bem? Então, perfeito. Fechei minha webcam, vou fechar aqui, estou bem quietinha, tá bem? Boa apresentação. Tá ótimo. Tá ok, obrigada. Eu vou até também acompanhar mais ou menos o horário para eu também não me perder, porque eu falo muito. E é muito chato a pessoa falar muito. Eu vou tentar me ater também aqui à apresentação do slide. Como a professora Angélica me apresentou, eu sou bibliotecária no Pedro II, trabalho na reitoria desde 2014, no colégio desde 2008, e desde 2014, quando eu fui para a reitoria, eu passei a fazer esse trabalho com Corra, dentre outras ações que eu faço, né, ainda na reitoria. E o nosso catálogo, a gente chama de catálogo Imperador, em homenagem ao imperador Pedro II, né, o nosso patrono, né, o nome da escola, e o Corra foi uma solução que nós adotamos para o sistema de bibliotecas do colégio. A primeira situação foi a demanda. O sistema de bibliotecas do Pedro II, ele é singular e, ao mesmo tempo, ele é muito complexo, na minha opinião. Atualmente, nós temos 15 bibliotecas escolares, sendo que nós temos bibliotecas escolares com acervo de pós-graduação, porque as pós-graduações atualmente estão indo para os campos, então a gente tem bibliotecas escolares dos anos iniciais, que a gente chama no Colégio de Pedrinho, e nas séries, nos anos finais, do Fundamental e Ensino Médio, que a gente chama de Pedrões. Esqueci que áudio. Estou sem áudio? Estou sem áudio? Não, o áudio está muito bom, pode continuar, tudo bem. Tá bom, obrigada. Só uma redução. Pessoal, qualquer coisa, coloque no bate-papo público, tá? Por favor. Estou fechando aqui. Tá, obrigada. Eu não vou acompanhar o chat, vou pedir para a Angélica me ajudar, então, quando eu tiver alguma situação. Então, nós temos 5 bibliotecas de Camp 1, 5 ou 6, Campus 1. São 9 bibliotecas nos Camp 2 e 3, que são os Pedrões, Ensino Fundamental 2 e Médio. Nós temos uma biblioteca de pós-graduação central, onde ela centraliza os TCCs, os tipos de materiais que a gente tem voltado para o acervo acadêmico, né? E nós temos o CEDOM no colégio, que não pertence à parte de ensino escolar, mas também tem um acervo de memória e são bibliotecas e laboratórios que fazem parte. Temos como recursos humanos 18 bibliotecários de carreira, que são bibliotecários formados e no cargo de bibliotecário. Auxiliares de bibliotecas, eu não coloquei o número aí, mas chegamos a ter 32. Atualmente, eu acredito que a gente tenha 25, mas eu não coloquei para não... Realmente, eu não vou colocar um dado errado, porque os nossos auxiliares, em boa parte, são formados em biblioteconomia, então, quando eles passam em algum concurso, eles vão embora. E, atualmente, a gente não tem mais essa reposição. Então, acredito que tem uns 25 aí. E nós temos assistentes em administração, técnicos em administração, e aí nós usamos essas pessoas para fazerem esse trabalho com a gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sim, tá. Nosso sistema de biblioteca, como eu falei para vocês, ele é diverso e ele é complexo, tanto em acervo como em público e equipe. Nosso acervo, a gente é uma escola que tem 182 anos, né?
Então, nós temos uma história na educação brasileira, nós temos um acervo de memória, nós somos referência em educação básica, então a gente tem da educação infantil até o ensino médio, em educação básica, mas a gente também tem pós-graduação, e esse ano iniciou uma graduação. Então, a gente tem acervos universitários, né, acervos escolares, e a gente tem acervo de memória. O público é a mesma coisa, a gente tem toda a comunidade escolar, mas também temos alunos acadêmicos, nós temos pesquisadores que frequentam a instituição, e a equipe a gente tem de técnicos a bibliotecários. E aí, como eu coloquei aqui nesse segundo slide, o acervo são de livros didáticos a livros contábeis, que são livros de memória, coleções acadêmicas, escolares e de memória. Esses usuários, nós temos crianças de 3 anos que entram no grupamento 1, na educação infantil, e a gente tem biblioteca localizada em comunidade, né? A escola dentro de uma comunidade, como é Caxias, e a comunidade de Caxias entra para fazer o uso da biblioteca. Então, a gente pode ter comunidade do entorno fazendo uso da biblioteca, terceirizados, a própria comunidade, que são os pais, alunos, professores, e equipe são essas pessoas que eu coloquei para vocês, que são os bibliotecários, os auxiliares, técnicos, e em alguns casos a gente tem estagiários de ensino médio e superior. Quando é superior, quase sempre são de biblioteconomia e o técnico seria o estagiário nível médio, perdão, seriam estagiários de ensino médio que fazem convênio via CIEE. E aí a gente inicia essa análise do ambiente que a gente está pensando em fazer a implantação do Corra. Nós tínhamos por premissa, o colégio, né, costuma seguir isso, a adoção de software livre, porque existe uma instrução normativa que agora não é mais essa, mas na época era, que é a instrução que fala que se usa software livre até que se prove o contrário, vamos dizer assim. Ou seja, se não tem uma solução livre, a gente tem que procurar uma solução que resolva o nosso caso, e se não houver como, não tem jeito, aí a gente faz uma compra de software. Esse era o panorama, ainda né? A administração pública, ela tem por premissa usar software aberto. Nós sempre tivemos uma relação boa com a tecnologia da informação, a diretoria, a DTI, e a gente, desde 2009, a gente tentava a adoção de software aberto. Primeiro nós tentamos o BibLivre, né, algumas vezes, nós já tivemos software proprietário, eu estou falando aqui, mas eu acho que eu vou me ater ao slide para não me perder. E aí a DTI sempre teve uma relação muito boa e a gente queria aproveitar esse ambiente para poder fazer o nosso trabalho, porque a gente não tinha um programa que nos resolvesse o nosso problema. A nossa equipe estava mesclada em 2014, a gente tinha servidores anteriores a 2004, aí teve um concurso em 2004, acho que entrou uma pessoa ou duas. Em 2008, a equipe ganhou um grupo bom, né, quase 10 bibliotecários entraram em 2008, e aí o grupo ficou bem mesclado com servidores novos e antigos, e em 2014, em abril de 2014, entrou um grupo de 9 servidores, aí entraram os auxiliares, alguns com formação em biblioteconomia, e bibliotecários também entraram em 2014. E as experiências que eu falei com vocês. Quando eu cheguei em 2008, o colégio usava um software proprietário. Ele criou, né, tinha uma empresa que era terceirizada no Pedro II, e houve essa demanda, olha, cria um programa de biblioteca para eles. E aí foi criado, mas não usou os padrões internacionais. E a gente percebeu isso, os bibliotecários, a gente começou a conversar na época com a reitora, na época ainda era a direção geral, e a gente falou, olha, esse programa não nos atende, esse programa tem alguns problemas de padronização e a gente precisa de um programa padrão. E nós começamos a tentar o BibLivre, junto com a DTI. E aí chegou a ser implantado em 2 campos, o BibLivre, a biblioteca da pós-graduação, ela se montou com o BibLivre, e as demais faziam uso de técnica manual. Não usava um caderno, usava ficha, a gente não tinha um padrão de automação de acervos. E, de certo modo, isso era muito ruim, porque a gente, por exemplo, a biblioteca de onde eu era, São Cristóvão, tinha 43 mil itens que a gente perdeu. Porque, como o programa não era padrão,
e ele nunca foi corrigido, né, e atualizado e adequado às nossas demandas, a base não foi aproveitada quando a gente fez a implantação do Corra, por exemplo. A escolha do Corra. A gente, na época que começou a estudar o Corra, a gente tinha um processo aberto para comprar um software proprietário. E aí, como eu falei para vocês, é uma relação com a DTI muito boa, e aí o analista, quando soube que a gente tinha aberto o processo, falou assim: Márcia, eu queria conversar com você. E começou a falar: olha, eu não entendo vocês terem tanta vontade de ter um programa fechado. O colégio vai ter que comprar banco de dados, o colégio vai ter que fazer uma capacitação em banco de dados privado, a gente vai ter que comprar uma licença privada para fazer uso no servidor. Nós aqui na DTI usamos tudo aberto, o nosso banco de dados é aberto, a nossa licença é Linux no servidor. Se vocês não fizerem um bom termo de referência, vocês não vão ter vários serviços feitos pela empresa que ganhar, porque se isso não for previsto, vocês não vão ter. Se a empresa for decretar falência, vocês não vão ter mais suporte. E aí ele foi enumerando várias coisas, e isso ficou me pesando, porque eu não tinha essa noção, né, quando a gente começou a fazer, realmente, de fato, um trabalho para fazer uma implantação multicamp. E ele falou: poxa, vocês só podem usar se for esse programa. Eu falei: cara, a gente só não tem condições de usar o Biblift porque ele não nos atende. Na época, ele era base única. E a gente precisava de uma plataforma multicamp. E ele: se eu fizer uma pesquisa, vocês podem usar? Eu falei: podemos, a gente pode testar. Eu estou aí para testar, eu quero resolver esse problema. Esse problema é um problema coletivo nosso. Ele: então, eu vou pesquisar. E ele encontrou o blog do Thiago Murakami, que vai falar com vocês depois, falando do Corra. Porque o Thiago, nesse blog, ele não só testa o Corra, como depois ele faz a implantação no sistema de bibliotecas da Prefeitura de São Bernardo do Campo, isso em 2010. E aí ele acha alguns demos disponíveis, né? E aí ele começa a trabalhar isso comigo. Ele faz uma instalação teste, que a gente chama de homologação. Ele criou uma base chamada Corra Homologação, me deu uma senha master, e eu comecei a estudar os demos que tinham na comunidade oficial. E como estou colocando aqui no slide, a indicação da DTI era em oposição ao pedido. Nós tínhamos um pedido aberto para fazer a compra de um programa proprietário. Em 2014, quando a gente iniciou esse projeto, o ambiente era, né, a situação no Brasil era: o IFSP tinha bases locais, as bases não dialogavam, Suzano, Piracicaba, Birigui e São Carlos. Hoje eles usam uma base integrada proprietária. Na época era aberta e eram essas quatro bibliotecas fazendo ações individuais lá nos seus campi de origem. Tinha essa implantação da Prefeitura de São Bernardo do Campo, um multicamp, era a única conhecida naquele momento, assim, tinha uma literatura, um rapaz escreveu 1 ou 2 artigos sobre essa implantação, eu li e aí me interessei. Não tinha manual em português, o IBICT veio fazer manual um ano e meio depois. O Corra, em compensação, olha que coisa, o Corra já estava disponível para download em português. Ele tinha um pacote de tradução. Por quê? Geralmente o programa ele vem com um pacote de tradução para você escolher a linguagem na parte de administração, e a gente fez isso. E aí ele já tinha essa opção de português brasileiro. E para dar início, muita troca com os bibliotecários que já conheciam o programa. Eu comecei a conversar com o Murakami em São Paulo, com a Amanda em Birigui. A gente começou a observar as bases em Portugal, porque eram as únicas bases em português que eu conseguia visualizar e mensurar como é que ficava a dinâmica para o usuário final. E eu usava os demos da comunidade oficial. Até hoje eles oferecem os demos mais modernos, estão na comunidade oficial, e quando eu quero testar alguma novidade, eu testo lá primeiro. E aí a gente, em 2014, começa. Como eu falei para vocês, a DTI me deu uma senha num servidor de teste, em fevereiro de 2014, e aí eu comecei a fuçar a base. Eu podia errar porque estava numa base de teste.
Em março, até 2014, e até agosto de 2014, eu enviei um memorando para minha equipe e avisei, pessoal, a gente está testando o Corra, que é um programa que eu não conheço, estou conhecendo agora. Tá aqui o login e senha, quem quiser pode testar também, pode sujar a base, não tem problema, é uma base de teste. E quem quiser emite um parecer sobre o programa, porque a gente está testando, a gente tem um processo aberto para compra de um programa proprietário. Enquanto eu esperava o pessoal nesses meses, eu comecei a parametrizar o programa. O programa, a gente baixou ele todo em inglês. Aí a gente foi para a administração, passou a português. Eu peguei uma planilha e passei ela toda para Mark em português. Ela estava em Mark, mas toda em inglês. Fui limpando a planilha. Por exemplo, a planilha vem com 700 etiquetas Mark. 700 não, acho que 300 e pouco, 339. A gente baixou para 70. Os tipos de usuários, aí eu criei aluno de educação básica, professor, bibliotecário, técnico administrativo e outros materiais. Aí a gente foi enumerando os materiais, né, para poder, lá na planilha, marcar que material que era. Livro, dissertação, memorial circunstanciado, periódicos, CDs, multimeios, regras de circulação. A biblioteca vai emprestar quantos dias, quantas vezes, quantas renovações. Tiramos o módulo de multa, porque a gente não usa multa no colégio. Criamos relatórios. Foi nesse período de março a agosto de 2014 que eu fui me apropriando do programa e também moldando o programa à nossa demanda lá no Pedro II. Quando foi em setembro de 2014, a Amanda, que já estava em diálogo comigo, e era do IFSP Birigui, ela veio, deu uma palestra para a gente no colégio, mostrou as funcionalidades do programa, e foi legal porque ela mostrou que o programa funciona, porque acho que a gente tem essa agonia de não ver o programa funcionando na prática. E o dela tinha tudo. Ela usava o webcam para tirar foto de aluno, botava lá, coisas que a gente ainda nem sonhava. E aí a gente, quando recebe a Amanda, também a Amanda me ajuda a fazer algumas parametrizações e a gente, logo em seguida, formaliza o Corra. A gente vai lá, cria um memorando, informa a DTI que a gente não quer mais o processo de adoção do software proprietário e formaliza o Corra. E, em seguida, cria um grupo de trabalho, porque a gente precisava discutir com os colegas como é que ficaria aquelas organizações que a gente já estava fazendo no programa. Como é que a gente ia fazer? Ia dar curso? Ia nas bibliotecas dia a dia? Como é que ia dar a entrada de alguns dados? Então, a gente discutia em grupo de trabalho. Em outubro, a gente, independente de programa, a gente já iria dar o curso do Mark 21, e um colega nosso, que é o André, ele dá o curso para a gente e usa o Corra para fazer o uso, né, do curso como plataforma para o curso, e já anima mais um pouco mais o grupo. A gente passou o ano inteiro engajando o grupo. Nesse período, né, a Valéria depois vai falar dessa parte dela, na prática, mas a Valéria já estava se apropriando do programa como prática, e eu ali na parametrização e a gente ajustando o programa. Quando foi em dezembro de 2014, a gente iniciou a instalação no servidor de produção. Até o momento, eu estou falando de um programa de teste, num servidor de testes. A gente começa a fazer a instalação no servidor de produção, por quê? Porque a gente precisava começar a trabalhar nele a vera. Até aquele momento, a gente trabalhava com um programa para testar e errar. Mas só que nem todo mundo trabalhou assim. Teve gente que levou o programa a sério e fez a base certinha. Vocês vão saber depois. Mas, nesse período, como a gente estava fazendo a instalação, a gente teve vários erros. E aí entra férias em janeiro, todo mundo entra de férias no Pedro II, e aí a gente retorna em fevereiro, e foi assim até abril de 2015. Quando a gente consegue resolver esses erros, tirar os bugs, consegue colocar o programa redondo para funcionar de verdade, o BibliLivre, da Biblioteca da Pós-Graduação, ele foi migrado para o Corra, a gente migrou a base sem os exemplares, porque o BibliLivre, ele divide a base em exemplares e registros dos livros. Então, a gente não conseguia migrar ao mesmo tempo, só podia migrar o registro dos livros. Então, a gente migrou todos os dados dos livros, mas não tinha os dados exemplares. E, como eu falei para vocês, 4 bases no Corra que estava testando foi feita certinha. 4 bases foram feitas certinhas e aí a gente pôde também migrar ela definitivamente para o Corra, né, de produção.
E aí, quando chega em junho e julho de 2015, a gente já com um curso, né, a gente, no GT Discute, faz um curso para gerenciamento eletrônico de bibliotecas. E aí a gente divide o grupo de todas as bibliotecas em manhã e tarde, e os funcionários de todas as bibliotecas podem aprender a utilizar os módulos usuário, ferramenta e circulação. Por que esses módulos? Porque nem todos eram bibliotecários, e a ideia era que eles aprendessem a usar o programa para atender o público. Então, no módulo usuário, aprender a cadastrar os usuários, colocar o nome, a turma, vencimento, ferramentas, quais seriam as ferramentas que eles poderiam usar, que é a parte de etiqueta, entendeu? Calendário, mensagens, por aí vai. E circulação, que seria essa parte de empréstimo, devolução, renovação, reserva. E aí as bibliotecas fecharam para o curso ser feito. E aí, quando acaba o curso, nós estabelecemos que quem fizesse o curso iria ganhar uma senha da produção do programa e os bibliotecários iriam catalogar. Aqui é uma foto da Valéria, não sei se, eu acho que não está no slide dela, eu lembro que eu vi, mas no meu está, porque nós fizemos o curso, foi para a comunicação da escola oficialmente, o pessoal fazendo o curso ali, se apropriando do que a gente estava fazendo. E aí, em seguida, acabou o curso, todo mundo começa a usar a base de produção para alimentar ela e colocar os dados reais. Como eu falei para vocês, a pós-graduação já tinha todos os registros migrados do BibliLivre, mas precisou entrar com os itens, que seriam os dados dos exemplares. Chamada, quantos exemplares tem daquele livro, alguma informação específica, se é parte de uma coleção. E mesmo assim ela já começou automatizada. São Cristóvão III, que é a biblioteca da Valéria, também começou automatizada, porque a Valéria chegou antes da biblioteca dela estar pronta. Então ela se dedicou e foi inaugurada 100% automatizada. E depois de abril de 2015, algumas bibliotecas começaram a pendurar os itens nos registros importados. Por quê? Como o programa ele é todo padronizado, a pessoa não precisa catalogar as obras, ela pode ir na Biblioteca Nacional e baixar, né, registros, né, importar registros da Biblioteca Nacional, e pode importar em lote. Eu quero passar o dia inteiro importando o item. Você pode importar da Biblioteca Nacional, subir para o Corra e lá só fazer a entrada dos itens, o que ajuda muito no nosso trabalho. E como eu falei para vocês, o curso deu uma motivada, o pessoal terminou o curso doido para usar o programa, né, de produção, e aí todo mundo já tinha login e senha, o pessoal já embalou, muita gente deu continuidade. E aí, em dezembro de 2015, nós fizemos um outro curso de catalogação. Antes foi Mark 21, dessa vez foi de catalogação aplicada ao Corra. A ideia ali era discutir alguns padrões que a gente deveria adotar, mas assim, foi uma experiência coletiva, as pessoas trocavam ideia, não teve concordância em tudo, foi uma experiência coletiva boa, porque, como eu falei para vocês, era um ano que a gente estava aprendendo a usar o Corra, estava alimentando o programa, e por conta disso, o programa, ele foi, assim, o grupo se animou em fazer essa implantação. E aí a gente dá, em 2017, uma terceira turma daquele curso que eu mostrei para vocês a imagem da Valéria. Por quê? A gente teve uma segunda leva de auxiliares de bibliotecas entrando em 2016. E aí a gente preparou um curso de novo para que esse grupo entrasse e para não sujar a base, que a gente chama, não entrar com dado sujo, com erro. Então o grupo aprendeu também a fazer uso daqueles módulos de usuário, circulação e relatórios. E aí a gente faz em 2018 uma nova versão, porque a gente até 2014, até dezembro de 2014, a gente usava uma versão do Corra que tinha menos recursos. Em 2018 a gente bota recursos novos, e aí a gente continua aprimorando, porque o Corra, ele a cada 6 meses, ele muda a versão, ele melhora. Hoje mesmo, antes de conversar com vocês, eu acabei de ver que em maio sai uma versão nova do Corra. Então, a cada 6 meses, o Corra tem novidades, e se você ficar muitos anos sem fazer uso de nova versão, a diferença é muito grande. Então, a gente fez a migração e já teve vários recursos novos para a gente aproveitar em 2018. Continuando, supervisão da etapa de alimentação das bases. O que aconteceu depois que todo mundo fez o curso? A gente tinha que ficar de olho
para que a gente conseguisse monitorar e evitar grandes catástrofes, assim, que a gente tem erros pontuais, mas nada que comprometa o trabalho do grupo. Então, a gente manteve as reuniões dos grupos de trabalho até 2016. Toda vez que dava erro no Corra, eu pedia para o pessoal botar no e-mail e mandar para a lista. E aí o pessoal foi fazendo isso, porque a gente criou uma documentação. Quando tem um erro, por exemplo, no Corra, que eu já vi esse erro, eu vou lá primeiro no e-mail e já olho. Peraí, esse erro aqui aconteceu antes. O que a gente fez? Como é que a gente resolveu? Aí a gente manda para a DTI, lembra como foi a situação. Então a gente faz isso até hoje. Esse ano mesmo a gente teve um problema no Zebra, que é um dos programas que rodam com Corra, e esse problema já tinha acontecido uns 2 anos atrás. Então, quando a gente tem mudança em algum programa que roda com Corra, pode dar um errinho ali, e quando a gente tem documentação, a gente consegue achar esse erro mais rápido e resolver mais rápido. Informes periódicos do Corra conforme demanda. A gente teve uma situação uma vez que a pessoa foi lá no código de barra e inseriu o ISBN. E o nosso código de barra é sequencial. Então, a gente teve que avisar todo mundo para de usar o programa, deu erro aqui, a gente tem que ver. Então, a gente sempre informa, erro. Servidor vai entrar em atualização, a gente tem que avisar para o pessoal não entrar com os dados, pode perder. Política de uso, centralização na parametrização e permissão dos usuários. Eu não posso ser a única pessoa a ter uma senha master, mas eu também não posso dar senha master para todo mundo. Então, quem tem uso do programa, tem domínio pleno, participou dos GTs, tem condições de fazer esse uso com a gente, tem a senha master, e a gente colocou 5 administradores, então, quando uma ponta cai, a outra ajuda. Um colega entrou de licença, de férias, tem outra pessoa que sabe usar o programa e a gente não fica tão na mão. E o Corra em números, eu já falei, acho que 25 minutos, são 63 mil itens cadastrados atualmente, 16 mil usuários, porque são alunos, a gente tem cerca de 13 mil alunos, né? Da educação básica, mais alunos de pós, usuários, professores, a comunidade escolar, 16 mil usuários, 23 bases, porque a gente, além de ter essas bases das bibliotecas escolares, tem a parte de memória, pós-graduação, mediateca, a gente tinha algumas mediatecas antes vinculadas, e até um acervo musical. Relatórios, nós temos 44 relatórios, e a média que a gente tinha em dezembro de 2018 eram de 2 mil empréstimos automatizados. Pode ter aumentado isso até a gente parar, né, no início desse ano. A perspectiva é que todos os nossos colegas tenham Corra, né, a base automatizada, porque como tem gente que tem um acervo muito grande, ainda não consegue, assim, ter o seu acervo todo automatizado. Então, essa é a perspectiva, né, de conseguir fazer esse feito. E colocar uma versão com endereço na internet, direitinho, como a gente quer. A nossa base não está na internet, ela está na intranet ainda. Nós temos interesse em integrar a base com outros sistemas. Lá fora já tem algumas bibliotecas, eu já vi uma biblioteca em Bangladesh, se não me engano, uma no Canadá também, que ela integra. Então, o Corra ele fica vinculado ao repositório institucional, à base de dados paga, a base de periódicos, fica todo mundo integrado. E usa um metabuscador, chamado VuFind. O VuFind, ele vira como se fosse um Google desses sistemas de informação. Você tem uma caixinha única ali, faz a pesquisa, e aí ele vai recuperar, vai varrer todas essas bases. E aí, no Corra eu tenho esse material, no repositório eu tenho esse, no OJS eu tenho esse, então a gente consegue fazer essa integração usando o Corra. O Corra ele tem uma porta que pode vincular outros sistemas de informação. E melhorar os serviços, né? A gente quer alcançar todo mundo com esse programa. Em uma análise crítica, eu ainda acho que a manutenção e atualização está abaixo do esperado. Por quê? A gente queria acompanhar, né, o programa como tem sido na comunidade oficial, pelo menos uma vez por ano, e 6 em 6 meses eles mudam, a gente uma vez por ano para acompanhar e pegar os recursos novos. Mas a gente não tem condições de fazer isso. Primeiro porque a DTI ela é centralizada e ela trabalha para todo mundo e tem uma demanda enorme de trabalhos,
e a gente também não tem os equipamentos que a gente gostaria de ter, é muito difícil comprar esses equipamentos, aí fica, isso é com a direção, aí a direção diz que não tem dinheiro, mas eu não consigo comprar pela DTI porque ela diz também que não faz esse tipo de compra, e a gente tem essa briga ainda de conseguir colocar os equipamentos certos, né, é um leitor de código de barras, entendeu, uma impressora térmica para recibo. A gente gostaria que tivesse já na internet, não está também, pelo mesmo motivo. Tem que ter um endereço, o endereço tem que ter segurança, para poder colocar ele para a comunidade, né, não só na intranet, mas para todo mundo ter acesso. Por outro lado, a nossa implantação foi bem sucedida, tá? A gente conseguiu que o grupo desse aquele gás em 2015, quando assumiu a base definitiva, e eu acho que, para quem tem um acervo total estimado de 200 mil itens na particular, nós já temos 63 mil. Nós temos praticamente um terço da base hoje automatizada. E nós temos 5, 6 bibliotecas que estão praticamente automatizadas. Então, eu acho que foi, assim, além. Eu não esperava que andasse tão rápido, na minha opinião, né? Esse ano a gente praticamente não conta. Foram 4 anos trabalhando nessa base. O engajamento coletivo, a participação dos colegas, é por e-mail, é por telefone, olha, Márcia, parou aqui, travou, avisa o grupo, a gente avisa. Então, o grupo participa, sinaliza os erros quando acontecem, os problemas. Já teve vezes que me deram a solução, falaram, olha, eu acho que você consegue resolver assim, assim, assado. Aliás, uma não, várias vezes. Eu não sou a única pessoa que pensa a base, tem vários colegas que pensam essa base, e é por isso que o trabalho aconteceu de uma maneira coletiva. E nós fomos a primeira instituição da rede federal de ensino profissional, científico e tecnológico, essa rede de IFES, Pedro II, Cefet e companhia, nós fomos os primeiros a usar o Corra, de maneira multicamp. O IFSP não tinha essa modalidade multicamp, a primeira foi a gente. E em 2015, o IFPB também passou a fazer um uso muito parecido com a gente. A gente fez uma visita, inclusive patrocinada por eles. Eles pagaram a nossa passagem, nossa estadia, nossa diária. Eu e a Isabela, uma analista de sistema, fomos para o Instituto Federal da Paraíba, apresentamos para a equipe de lá, tinha uma situação muito parecida com a gente, de não ter sistema, de não resolver situações individuais, e hoje eles trabalham da mesma maneira e fizeram a mesma instalação. Fizeram cursos primeiro de capacitação e depois passaram a usar a base definitiva. Aqui eu trouxe algumas referências para vocês. Eu vi semana passada, e por isso que eu botei aqui de primeira, a Secretaria Estadual de Educação do Estado do Espírito Santo colocou um catálogo online das bibliotecas da educação, está online, eu vou depois abrir aqui para vocês. Eu achei uma gracinha, ele tem uma classificação muito simples, mas está muito bonitinho, muito bem feito. São Bernardo do Campo, quando internet, também coloquei para vocês o catálogo, o link. A Bibliô, uma revista nossa, da nossa área, fez uma matéria sobre o guia do Corra, quando ele foi lançado, e eu achei que foi uma matéria bem legal, assim, bem simples de ler, nada muito complexo. Eu coloquei a wiki do próprio IBICT, porque o IBICT tem feito um trabalho de promoção do uso do Corra e de outros recursos, né, de outras instalações de código aberto, né, open source. E eu botei os meus artigos aqui também, a Angélica depois pode passar para quem tiver interesse. Durante essa trajetória, né, que foi até pouco tempo atrás, eu decidi registrar tudo o que aconteceu. Então, a gente iniciou com a análise do programa em 2014, a revista, eu mandei para a revista em 2014, saiu em 2015, contando tudo que eu vi, o que eu li, o que eu achei do programa. Depois, a implantação, os atos, né, que foi essa parte de instalação teste, capacitação, instalação definitiva, alimentação, está tudo nesse artigo. E um último artigo que eu escrevi foi o que a gente, depois de conseguir fazer esse trabalho todo, como a gente vê o cenário de pós-implantação. E aí eu fiz uma trilogia de artigos do Corra, que eu acho que ajuda muito quem está estudando o tema, porque não deixa de estar compilado todo o material que eu usei para leitura até hoje. E eu acho que é isso.
eu agradeço aqui, esses são os meus e-mails de trabalho e pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês, por vocês me ouvirem. Eu queria, eu não sei se dá tempo, só abrir, antes de finalizar aqui a partilha, essa é a matéria da Bibliô, mas eu quero muito mostrar o catálogo básico. Esse é o catálogo básico, eu acho muito parecido com o que a Angélica me apresentou de início. Eu sempre uso o exemplo do Silva, que todo acervo tem um autor chamado Silva. Tem essa estantezinha virtual, e aí quando vocês, tudo com capinha, o nosso está muito parecido com esse perfil de trabalho, o deles não está como o nosso tem capinha em tudo. Capricho da equipe, a nossa é muito caprichosa, bota capinha em tudo. Eu vou abrir aqui um livrinho só para vocês conseguirem visualizar um OPAC, mas o deles está bem parecido com o que a gente faz. Tem o livro, a capa, onde que está localizado, a gente tem livros que tem nas 16 bibliotecas, então a gente faz um registro só, e embaixo vem colocando os itens de todo mundo. Não vou me estender nisso, porque a Valéria deve falar sobre isso. Essa é a comunidade oficial. Como falei para vocês, em 20 de maio iniciou, dia 1º de junho, perdão, iniciou essa versão do Corra, que é a 20.05. A de São Bernardo do Campo também está aqui, bonitinha, muito parecida com a do Espírito Santo. Só que a nossa tem capinha e tudo. Acho que eles, na época, não sei se tinham recurso para isso, mas a nossa tem capinha. E é isso, pessoal. Eu vou parar de partilhar aqui. Vou rapidamente só mostrar para vocês o meu livrinho que o IBICT fez. O IBICT lançou esse livro em 2015, e aí uma bibliotecária da Unirio, aqui do Rio de Janeiro, foi em Brasília, viu que eles estavam distribuindo, assim, e ela lembrou de mim, ela nem me conhecia, então eu agradeço a Patrícia Marra, que fez essa gentileza para mim. Muito obrigada. Muito obrigada pela tua fala, Márcia, muito legal poder conhecer o início da trajetória do Corra. Isso serve como incentivo para o nosso grupo que está estudando. Eu sei que às 17 horas a Márcia tem um compromisso com a filha, em home office, a filha tem uma atividade escolar, então agora eu vou pedir para a Valéria ligar a webcam, e eu combinei com a Valéria de passar os slides. Márcia, só vou pedir para tu voltar daqui a pouquinho, pode ser? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar, assim, com a câmera desligada, mas ligada em vocês, então vai estar tudo aberto aqui, eu vou ouvir vocês o tempo todo, tá? Legal, tá bem, pode deixar, com certeza. Mas eu estou acompanhando. Tá bem, obrigada então. A gente volta daqui a pouco. Novamente, muito obrigada pela tua participação. Vou silenciar aqui e vou sair da câmera. Obrigada. Tá bem. Valéria, vou pedir para a Valéria, então, aparecer. Eu vou colocar agora os slides da bibliotecária Valéria, que a Valéria teve um probleminha, deixa eu ver se volta para mim aqui. A Valéria já está. Valéria, eu estou tentando encontrar aqui os teus slides, porque eu acho que não sei se vou procurar aqui a Márcia fechou a apresentação, porque eu coloquei a Márcia de apresentadora e agora eu tenho que torná-la espectadora. Vocês sabem como é que né? Tudo isso para a gente ainda passa para um, puxa de outro, depois apresenta. Então, vamos ver. Acho que a Márcia ficou com a apresentação dela aberta. Vou ver se eu tenho alguma forma de tirar aqui. Nossa. Não tenho como tirar aqui o da Márcia, eu vou ter que... Eu não tenho como colocar a apresentação se a Márcia não fechar dela, que eu acho que não está fechada. Então, eu vou fazer assim. Peraí, vou fazer uma coisa aqui. Vou ver se eu consigo te colocar de novo de apresentadora, tá bem, Valéria? Porque para mim não está com tornar espectador. Pronto. Tu estás me ouvindo, Valéria? Para mim está dando erro, Angélica.
Tá, então vê se tu fecha a tua apresentação e me devolve, porque eu não estou conseguindo pôr a tua apresentação na tela. Para mim está aparecendo. Para mim não aparece a possibilidade de colocar uma apresentação. Sumiu para mim essa possibilidade. Não sei se a Márcia sabe alguma coisa. Márcia, tu sabe? Para mim sumiu a possibilidade de eu fazer a apresentação. Só aparece a webcam para mim. Não estou com a possibilidade de compartilhar minha tela, que era o que eu queria fazer. Eu estava olhando aqui da Márcia que saiu, ela não está aparecendo compartilhamento de tela nem no perfil dela ali. Não, é que eu removi ela para conseguir fazer isso. Eu vou pedir para ela entrar de novo. Márcia, deixa eu dar uma olhadinha onde é que é o teu perfil. De repente eu passo para ti a apresentação da Valéria para ver se tu consegue compartilhar. Eu consigo, quando eu conseguir te tornar apresentadora. Ver se eu consigo me tornar apresentadora de novo. Peraí. Ah, tá. Pronto, consegui. Agora vai, então. Tá bom? Eu vou colocar aqui, então, a tua apresentação, essa azulzinha, né? Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Está conseguindo ver, Valéria? Tudo bem? Estou conseguindo ver. Sim. Eu vou fechar agora o meu microfone e vou deixar só o teu aberto e aí eu te escuto. Então, sempre que tu falar a próxima, eu vou estar te escutando e passo para a próxima, mas o meu microfone está fechado, tá bem? Ok. Vou fechar, então, fechando o meu e já vou ampliar a tela também aqui, peraí. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Valéria, eu sou bibliotecária do Colégio Pedro II, do campus São Cristóvão 3. Eu trabalho com alunos do ensino médio. De antemão, eu já ouvi que tem um chiado. Eu peço desculpas a vocês, eu vou tentar falar o mais possivelmente assim, mais pausado, até mesmo para que vocês possam me entender melhor. Assim, a minha filha está comigo aqui, então pode ser que vocês vejam aí alguém chamando mamãe, é a minha filha, tá bom? Pode passar, Angélica. Eu vou falar para vocês, então, de uma forma bem específica, a nossa parte operacional, tá? Isso é a gente trabalhando realmente no Corra, tá bom? O que acontece? Como a Márcia já explicou, né, em 2014, aí, eu entrei no Pedro II, a minha biblioteca ainda não existia, então, na verdade, nós tivemos que construir a biblioteca do zero, literalmente, onde a biblioteca em si foi, no caso, um espaço de 3 salas de aula, que foram transformadas em biblioteca, juntamente com o corredor e um outro espaço que havia disponível. Em 2016, então, essa biblioteca foi inaugurada, mas durante esse período aí de quase 2 anos, eu e a minha auxiliar, no caso, né, que no caso eram só nós duas, nós decidimos que como a escola não tinha ainda um software, né, não tinha especificamente, a Márcia foi tentando a implantação do Corra, nós resolvemos, então, como se diz, baixar a cabeça e estudar este software, até porque nós também não conhecíamos, tá? Aí nós começamos, então, a trabalhar nas mediatecas, porque a escola possui aí 3 mediatecas, então a gente foi começar a trabalhar no acervo dessas mediatecas, de inglês, francês e espanhol. Então, nós começamos, na verdade, o nosso teste com o Corra, catalogando, né, enfim, estudando e catalogando o material destes espaços, tá? Após, então, a inauguração da biblioteca, nesse meio tempo também a gente já começou a catalogar o acervo da biblioteca, que estava, de certa forma, enfim, estava disperso pela escola. Existia em várias salas aí o acervo que seria pertencente à Biblioteca de São Cristóvão 3. E quando se inaugurou a biblioteca em 2016, então nós conseguimos aí inaugurar a biblioteca totalmente automatizada. Foi uma inauguração, de certa forma, até um pouco complicada, porque nós ainda não tínhamos mobiliário adequado,
né? Então, assim, nós começamos realmente do zero. E aí nós começamos, então, a trabalhar com o Corra. E essa é a nossa interface, né? O que a gente visualiza diariamente trabalhando com o Corra. Então, nessa primeira parte, nós temos aí a parte de circulação, usuários, pesquisa avançada, listas, catalogação, autoridades, periódicos, aquisições, relatórios, ferramentas, administração do Corra e sobre o Corra. Pode passar, Angélica. Então, assim, quando a gente começa a trabalhar no Corra, a gente sempre pensa assim, poxa, a gente tem que... O primordial é a parte da circulação, né? Onde a gente tem ali empréstimo, devolução. Agora, nessa nova versão do Corra aí, a gente já tem também a aba de renovação, pesquisar usuários e de pesquisa no catálogo. Pode passar, Angélica. Essa, então, normalmente, ou a gente pode fazer o empréstimo pela aba ali do Simples, né? Ou então entrar justamente na aba de circulação e realizar a partir de empréstimo, devolução, renovação. Uma coisa que eu gostaria muito de salientar é que a vantagem do Corra é que ele é multicamp, então, na verdade, a gente tem acesso aí a todo o material que existe em todas as bibliotecas. Se por um acaso o aluno ele não tem acesso a um livro, no caso, de alguma outra biblioteca, a gente faz a solicitação de empréstimo entre bibliotecas, né? Então, a gente usa muito também aquele item aí de transferência, onde a gente faz o empréstimo entre bibliotecas, tá? Esse empréstimo entre bibliotecas, o que acontece? Toda vez que a gente faz essa função, a gente consegue, de certa forma, verificar quais os nossos livros que estão emprestados para outra biblioteca, né? Quando este livro é devolvido nessa outra biblioteca e quando ele, em caso, volta para a gente. Então, tem um outro item que fica ali do lado, em relatórios de circulação, transferências a receber. Através dessas transferências a receber, então, a gente consegue ver quais são os livros que, em caso, que estão voltando para a gente. Quando a gente recebe este material, a gente dá a baixa, né? A gente coloca ali que a gente recebeu o livro e automaticamente esse livro volta para a nossa biblioteca. Caso a gente não dê a baixa, vai ficar sempre uma mensagem em trânsito no status do livro. Tá? Então, isso é algo que a gente tem que cuidar. Tá? Mas, assim, o Corra, de certa forma, ele abrange muito bem a nossa necessidade. Ele é um programa considerado até relativamente bom. Então, eu indico, se vocês estão com medo, não tenham medo. Né? Só aquilo, tem que ter realmente o pessoal da TI junto. Tá? A gente precisa aí do apoio do pessoal da TI para que, quando haja uma nova versão, a gente, né, possa estar instalando. Tem a circulação offline. Essa circulação offline é quando, por exemplo, o sistema caiu e a gente quer continuar realizando nossos empréstimos. Então, a gente tem que baixar esse programa, na verdade, no próprio desktop, e a gente pode estar realizando a circulação offline. E aí, depois, quando o sistema retorna, então, a gente faz os empréstimos, né, pelo sistema. Mas é uma forma também de estar usando o sistema mesmo estando fora. Tá? Existe também a fila de reservas, a gente consegue verificar as reservas a confirmar, por exemplo, algum aluno, de repente, fez alguma reserva, essa reserva não foi confirmada, então a gente tem como confirmar, fica uma mensagem na nossa própria interface inicial, tá? A gente consegue, então, visualizar. Reservas aguardando, no caso, retirada. Taxas de reserva a gente não utiliza, tá? Lá na biblioteca, no caso, no período segundo, nós não utilizamos. A questão dos atrasos, a gente utiliza muito esse relatório de atrasos. E atrasos com multa, nós não utilizamos porque o Pedro II ele não aplica multa, tá bom? Pode passar, gente. Então, aqui, para a nossa pesquisa simples, a gente utiliza simplesmente aí pesquisar no catálogo. A gente pode pesquisar aí por autor, título, assunto, ISBN, SSN. Pode passar. Na pesquisa avançada, a gente pode utilizar aí palavra-chave, né? Autor, título, assunto.
A gente pode verificar o local e a disponibilidade, a gente pode marcar ali se a gente quer somente saber os itens que estão disponíveis, ou se de repente a gente quer pesquisar todo o acervo, porque no caso, se o livro estiver emprestado, a gente pode estar aí fazendo a reserva, qualquer formato, o tipo, né, de mídia, se é texto, se é braille. Lembrando que o Pedro II tem um convênio com o IBC, que é o Instituto, né, Benjamin Constant. Então, todos os anos nós recebemos alunos do Instituto. Então, nós temos muitos alunos deficientes visuais, ou com baixa visão, ou com alguma necessidade específica. Então, isso a gente utiliza até mesmo por causa destes alunos, né? A biblioteca, de certa forma, ela é um pouco, a gente tentou meio que adaptar a biblioteca à necessidade desses alunos, né? Então, a gente sempre teve uma preocupação. Nós temos também na biblioteca espalhado aí pontos, né, de internet, então os alunos podem estar conectando seu notebook, enfim, estão usando o espaço da biblioteca para certas atividades. E o Corra, ele pode ser acessado, então, na biblioteca ou em qualquer computador da escola. Tá? Pela intranet, eles têm acesso ao sistema, ao catálogo, tá bom? Existem aí outros filtros que podem ser utilizados. A questão do público, se é adolescente, porque como a Márcia mesmo ressaltou, a gente tem desde a educação infantil até a terceira idade, então a gente tem que estar especificando, de certa forma, desde o público, o conteúdo, o formato, os tipos de conteúdo adicional e a ordenação. Pode passar. Aqui a questão dos usuários, né? A gente pode, então, estar fazendo o cadastro de um novo usuário, ou então precisando desse usuário. Os nossos primeiros usuários, na verdade, eles foram migrados. Então, a TI fez esse trabalho para a gente não precisou cadastrar. O ideal é que a TI, no caso, faça, né, essa função todo início de ano com os novos alunos. Então, isso ajuda bastante o nosso trabalho, mas caso o aluno chegue da biblioteca e não tenha o cadastro, a gente mesmo faz o cadastro. A gente pode estar colocando foto do usuário, isso ajuda bastante na parte de empréstimo, tá? Na hora de identificar, porque às vezes o aluno está com multa, está com algum item atrás, e aí pede para alguém pegar um livro para ele, então a gente consegue identificar o aluno de certa forma melhor. E a gente tem todo o histórico do aluno, né? Então, assim, a gente, infelizmente, quem trabalha em escola, em biblioteca escolar, os alunos às vezes não sabem o livro que querem. Então, eles chegam para a gente, né, e falam, eu quero um livro da capa azul, que tem um desenho assim, e aí, como é que a gente identifica este material, né? Eu já peguei este livro. Bom, se você já pegou, então esse livro está no seu histórico de circulação. Então, a gente consegue, daí, recuperar e ver, de repente, qual é o material que realmente está precisando naquele momento. Isso ajuda também bastante a gente. Tá? Outra questão é a parte de reservas, né, renovação. Então, a gente consegue estar fazendo também algum critério, né, para o tipo de usuário. As informações, enfim, que são essenciais, né? E aí a gente tem todo o histórico desse aluno. Ele pode também estar sugerindo, né, aquisições para a biblioteca, então ele pode estar entrando no seu cadastro e, no caso, está sugerindo aí as aquisições que, de repente, ele pode estar criando. Existe também a opção de lista, então ele mesmo pode estar criando uma lista para ele, privada, e aí, através, como se fosse o serviço de disseminação, né, seletiva da informação, onde a gente consegue verificar, então, quais são as preferências daquele aluno. Pode passar, gente. Então, como eu falei, ali listas, né, e catalogação. Então, na verdade, existe a pública. A pública, no caso, seria um exemplo, né? O professor, de repente, né, quer criar uma lista pública de materiais, de leituras para uma turma, ou a privada, que aí é relacionado ao aluno, né? A parte de catalogação, que é a aba lá da catalogação, a gente cria, no caso, planilhas apenas com os campos do MAC, né, necessários para tal tipo de material. Exemplos, material em braille, multimídias, chaves de armário, guarda-volumes e etc. Então, assim, a gente pode estar criando planilhas de acordo com o material que nós temos no espaço.
a Biblioteca de São Cristóvão 3, ela realiza todo o seu empréstimo de qualquer tipo de material que tenha no seu acervo por meio do Corra, até as nossas chaves de armário. Tá? E aí, com isso, a gente consegue também verificar se aquele aluno, de repente, está com alguma chave. E isso acontece muito com biblioteca escolar. Pode passar, Angélica. Autoridades e periódicos. Então, as autoridades aí, a gente pode estar fazendo uma importação, como a Márcia mesmo falou, né, ou uma nova autoridade, e pesquisa, entre outras. As autoridades, a gente costuma normalmente estar fazendo a importação da ABN, e na catalogação também, a gente faz a importação normalmente da ABN. Da ABN, da USP, a gente consegue estar fazendo a importação desses itens. Então, a gente não precisa fazer uma catalogação do zero, como a gente fala. Tá? As partes de periódicos, aí a gente consegue fazer um controle de aquisição, né, de controle entre outros. Essa questão a gente não utiliza muito na biblioteca escolar, então isso é mais para a biblioteca da pós, eles utilizam bastante essa parte aí de periódicos. Pode passar, gente. Aquisições e relatórios. Nas aquisições, então, a gente consegue ter um controle de aquisições, e isso para nós é muito importante, porque a gente tem, né, de certa forma, a verba disponível, a gente faz as nossas listas de aquisições, então, para essas listas, a gente consegue estar fazendo um controle. Tá? A partir de relatórios, isso é algo que eu acho que é muito importante, porque a gente utiliza a toda hora, a todo momento, a questão de empréstimo, de atrasos, o quantitativo por tipo de material, pode ser e entre outros. Então, assim, a gente pode estar criando esses relatórios, a gente pode estar fazendo, né, a parte de importação de alguns relatórios que já existem prontos, então a gente consegue estar fazendo esses relatórios, de certa forma, bem abrangente, de acordo com até mesmo com o material e com o público que a gente aplica. Pode passar. De onde? Eu do guarda-roupa. Essa parte de ferramentas, gente. Essa parte de ferramentas, na verdade, é uma das mais importantes. Me ajuda, você Que eu- pode ficar no quarto. Não posso, estou vendo uma coisa aqui. Já vai terminar, daqui a pouquinho já Eu termina. tô com muito medo. Não estou te ouvindo, eu não Forma estou até ouvindo. considero, né? Além da... Oi, alguém? Pessoal, tá Então, tudo assim, bem? essa- O áudio tá bom? Só um pouquinho, Valéria. Não sei, deu uma cortada, não sei o que aconteceu. Tudo bem? Continua, Valéria. Obrigada, desculpa. Não foi nada. Então, assim, Só um pouquinho que deu uma coisa que trancou. Acho que foi meu computador, peraí. Aqui nos avisou que o compartilhamento da terra foi agora está sendo iniciado. bom, então, continuando. Posso? Bom, continuando, então. Essa parte aqui de ferramentas, então, ali nessa questão aí de usuários de circulação, existem algumas funções que o Corra, de certa forma, nos ajuda muito. A questão de comentários, então a gente pode estar moderando aí os comentários dos usuários. Os usuários, eles podem fazer comentários, até mesmo relacionados à obra, alguma coisa, enfim, relacionada ao serviço, até mesmo da biblioteca. E a gente pode estar moderando esses comentários, né? E aí a gente prova ou não. A importação dos usuários, como eu já tinha falado, sendo que essa importação normalmente no Pedro II é feita pela TI, né? E caso isso não seja feito, então é necessário que a biblioteca ela faça um cadastro. As mensagens e comprovantes, ou seja, a gente tem como definir as correspondências, né? As impressas, os recibos de atraso. Nós podemos, no caso, agendar avisos de atraso, né, estabelecer as regras e datas de envio das notificações. Então, isso facilita muito o nosso trabalho. O criador de cartões de usuários, no caso, é a própria carteirinha, né, isso é muito utilizado em biblioteca escolar, porque o aluno ele se sente importante quando tem uma carteirinha da biblioteca. A exclusão de usuários em lote, né,
E aí, no caso, você vai estar excluindo também o histórico de circulação deste aluno. Isso são para aqueles alunos que, de repente, já concluíram, né, o ensino e já saíram da escola. A edição de usuários em OT, então a gente consegue estar modificando alguma informação de algum usuário, né, na verdade, em OT. Tipo, errei a turma, né, daqueles alunos. Então, a gente consegue estar modificando essa informação em OT. Tá? As tags, então a gente consegue estar moderando as tags dos usuários. Os usuários, eles conseguem também estar colocando algumas palavras-chave, né, em algumas obras. Então a gente consegue estar moderando isso. O upload, no caso das fotos, né, então a gente consegue ou estar fazendo a própria, no caso, colocando a foto do usuário, ou então a própria API pode também estar nos ajudando com este trabalho. Então isso nos ajuda bastante nessa função. Continuando ali na aba do meio, na parte de catálogo, a exclusão de itens em OT. Então, se a gente errou alguma coisa, a gente pode estar fazendo essa exclusão, não precisa excluir de um por um. A modificação de itens em OT, exemplo, está fazendo aí alguma correção no número de chamada, por exemplo, que a gente errou. A gente tem 10 livros, por exemplo, daquele autor, e a gente errou no número de chamadas. Então, para nós não estarmos modificando um por um, a gente faz essa modificação, no caso, em OT. A exportação dos dados. Então, a gente consegue estar fazendo a exportação de registros bibliográficos, de exemplares e de autoridades. O inventário, que é super importante. Então, a gente consegue ter um controle do nosso acervo. Nós mesmos, em São Cristóvão, a gente faz o inventário todo início de ano. Então, todo mês de fevereiro, aí a gente fecha a biblioteca para estar fazendo o inventário do nosso acervo, para corrigindo, vendo, de repente, que obras aí tem que trocar, o que tem que ser feito. Então, por essa função do inventário, a gente consegue estar vendo todo o nosso acervo, vendo o que deu de perda, o que de repente sumiu. Então, a gente consegue ter um controle. Gerador de etiquetas. Então, a gente pode criar etiquetas e códigos de barras a partir de dados do catálogo. A gente pode também estar só criando uma etiqueta rápida, ou seja, a gente pode estar inserindo aí somente um código de barras. Isso ocorre, infelizmente, na biblioteca, né? O aluno chega, eu quero um livro assim, assado. E esse livro ainda está meio aguardando a etiqueta. Então, a gente consegue, de certa forma, estar fazendo essa geração de etiqueta rápida. E aí, com o código de barras, a gente consegue, em caso de impressão desse material. Tratamento MARC para importação. Esse tratamento MARC para importação é quando a gente faz a importação, né, de outras bases de dados. A própria importação dos registros bibliográficos, que são a gestão dos registros MARC processados, incluindo aí a conclusão ou a reversão dessa importação. No caso, se você fez alguma importação errada, você pode estar excluindo essa importação. A importação, ela pode ser feita individualmente, se você quiser, ou em lote. No início, né, nós fazíamos a importação normalmente de 10, o nosso lote incluía 10 itens, e aí depois a gente puxava pela base, né, por exemplo, da BN, e passava por Corra, né, então isso ajuda bastante, né, quando a gente tem que fazer uma importação em lote. O upload mesmo da capa da imagem, então da imagem do livro, então todos os nossos livros aí tem imagem, então só tem que ter um cuidado quanto à questão da resolução, mas a gente consegue colocar aí a imagem em todo o material, no caso que tem no catálogo. Algumas ferramentas adicionais, então essa última aba, a questão do calendário, que é algo que nos ajuda bastante, que é informar quando a biblioteca ela estará fechada. Os perfis, né, CVS, que é os perfis de exportação, Excel, é separado por vírgula, como é que nós vamos querer o relatório em si, os relatórios, né? Então, a gente costuma também estar utilizando. A questão das notícias, né? A redação de imagens, ProPac, como a gente sabe, Que é. a interface Era do usuário. aquele barulho. Eu Também sei da qual. parte técnica. Era O raia. visualizador de logs. Raia? O barulho? Esse Tá ouvindo? visualizador de logs,
Mas como que ela se mexeu? Ela nem Se se algum mexe. bibliotecário Tava em fazer cima do errado, o guarda-roupa. sistema entrega. Então, né, a gente consegue descobrir, de repente, de onde surgiu o erro. Nem me lembrava. Isso aconteceu, né, ano passado, Tem duas com uma palestras agora de biblioteca, tarde, já está na a segunda. biblioteca E aí ela me pediu para estar biblioteca junto, falar a infantil, abertura da coordenação, por conta da onde o coordenação, nem me bibliotecário lembrava. estava catalogando Quando o eu livro, entrei, e aquela que infelizmente falou. ele deixou o seu computador aberto. Ela tá? E aí ela me pediu para gravar. Eu disse, eu vou entrar em cima da hora, porque eles vão ter aula até as 4. Eu disse, não, eu vou dando uma segurada, porque enquanto isso o pessoal vai entrando. Né? Então, assim, e aí a gente acabou descobrindo o erro onde tinha ocorrido, e aí a gente conseguiu corrigir. Então, isso também nos ajuda bastante. O agendador de tarefas, Vai botar para que é a passar, não? questão de calendário de tarefas a executar, então a gente pode estar fazendo Não, já agendamento. tomou leite. Pode passar, gente. Já deve estar no A questão da administração do corpo, então a gente pode estar estipulando nossas regras de circulação. Então, de acordo com o tamanho da biblioteca, você pode estar estipulando, né, as suas regras. No caso, tantas renovações, tantos empréstimos, qual é o quantitativo desse empréstimo para o público, né? No caso, nós que atendemos aí alunos, professores, terceirizados, então a gente tem aí um número limitado para cada um. Bibliotecas do mesmo ensino, caso, por exemplo, nós do ensino médio, existe a biblioteca de Duque de Caxias, no caso, eles lá têm um tipo de regra de circulação. Lá eles emprestam, por exemplo, por 7 dias, nós emprestamos por 15 dias, então a gente pode estar estipulando isso para cada tipo de biblioteca, cada biblioteca pode fazer a sua regra de circulação, os tipos de planilhas para catalogação, e está fazendo aí também os tipos de materiais, né? Então, a gente, por exemplo, como a gente trabalha com uma biblioteca escolar, para o aluno, às vezes também é importante a gente conseguir identificar. Então, a gente consegue colocar no registro um desenho casal, um desenho de livro didático, um desenho de CD, então, realmente para estar identificando esse tipo de material. Sobre o corpo, né? Então, atualizações do software. Tá? A gente consegue aí estar identificando as atualizações do software. É isso, gente. Pode passar, gente. Obrigada a todos, tá bom? São os meus contatos, qualquer coisa, estou aqui. Estou aberta para perguntas, dúvidas. Muito obrigada, Valéria, pela tua exposição. Brilha os olhos, olhar o Corra, assim, todas as funções que ele tem. Isso me lembra outros softwares que não são abertos, como o Corra, né? Softwares que são pagos e o valor é bem alto. Está me ouvindo bem? Eu vou pedir para a Márcia retornar, será que a Márcia Feijão, se ela puder vir, e eu pediria que o pessoal pudesse colocar aqui no bate-papo público alguma pergunta. Eu vou pedir para a Márcia falar uma coisa que ela comentou comigo, custo. A Márcia fez um comentário antes comigo sobre custo, e ela me disse quanto o valor que eles teriam economizado. Essa é a minha questão para a Márcia. E depois, para a Valéria, eu vou perguntar, que uma dúvida que eu tenho para a Valéria é o seguinte: vocês têm uma intranet, vocês têm várias bibliotecas, cada biblioteca tem a sua biblioteca lá dentro da base, e vocês só trabalham quando estão lá dentro. Depois a Valéria me diz isso. Mas a questão financeira, ele é muito importante para nós, porque as nossas bibliotecas não têm dinheiro para pagar 50 mil por uma licença, não tem 100 mil para pagar por um outro serviço. Então, a Márcia fez um comentário muito bom sobre valores. Pode falar, Márcia, por favor? A gente estimou. A minha filha está pedindo uma paçoca. É isso aí que está na mesa. Rapidamente. A gente, quando começou a fazer o levantamento dos custos, a gente teria que fazer algumas compras junto com o software. Por quê? Você não compra só o programa proprietário. Você tem que comprar a infraestrutura que sustenta esse programa. Por exemplo, esse programa é instalado num servidor. O servidor, ele usa uma plataforma e ele usa um sistema operacional.
A gente lá na escola usa Linux, que é aberto, então teria que comprar um proprietário para instalar ele, e só ele seria utilizado, enquanto todos os outros sistemas do colégio usariam a Linux. A segunda situação o programa não usa banco de dados, o programa proprietário não usa banco de dados aberto, não usa o MySQL, ele usa programa de dados, banco de dados fechado, com proprietário também. Então, o colégio também compraria um banco de dados proprietário. O colégio tem uma equipe de analistas de TI que não é capacitado nesse banco proprietário. Eles teriam que fazer essa capacitação, e a capacitação é em dólar. Cada base para a biblioteca seria o custo de uma licença de instalação. Então, a gente tem 16, na época tinha 18, que eram 15 bibliotecas escolares, mais 3 mediatecas, mais a parte histórica, teria que calcular uma licença para cada. A capacitação também das equipes, porque geralmente tem um treinamento embutido ali no custo, porque as equipes têm que ser treinadas para o uso daquele programa. E conforme fosse, vai ficar na instalação do colégio, que é o servidor do colégio, vai ficar na nuvem, que é a instalação da empresa. Também teria que ser considerado. A migração dos usuários estaria no nosso termo de referência, ou a gente iria fazer, também teria que dar, assim, de qualquer maneira, a gente mensurou na época o grosso, a gente nem entrou nos detalhes. Essa é minha filha, menor. Deu R$240 mil. Nosso primeiro ano de cálculo. R$240 mil para fazer a instalação. Fora o cálculo anual, porque você tem que pagar todo ano a autorização daquela licença que você está utilizando, né? Cada licença da biblioteca teria um custo anual, que é o custo de manutenção. Se a gente voltasse a fazer capacitação, teria que fazer uma nova cotação com eles. E tudo que a gente viesse a fazer, a gente teria que prever também no termo de referência. Por exemplo, a gente tem acesso total ao uso do Corra. Quando a gente usa um software proprietário, você não tem uso total. A gente não teria acesso, por exemplo, ao módulo de administração, às planilhas, eu não poderia fazer essas mudanças. Então, além do custo de 240 mil que a gente teria de cara, a gente teria custos para fazer ajustes que não fossem previstos, manutenção de cada base, atualização do banco de dados e o custo de capacitação, entendeu? Obrigada, Márcia. Deixa eu cuidar do bebezinho, então, agora, essa coisa fofa aí. Muito obrigada. Não, acompanhando. Vou passar para a Valéria, depois tem uma pergunta da Camila. Pessoal, coloca mais pergunta aqui no bate-papo público que eu passo para as meninas, tá bem? Valéria, por favor. Bom, realmente, quanto a essa questão a gente só tem no momento, a gente tem acesso ao Corra pela intranet na escola, então nós não temos o acesso remoto de casa, né, até porque há uma questão aí de chaves, né, distribuição de chaves de acesso, isso é limitado na escola, normalmente são só 7 chaves, que no caso eles permitem, né, distribuída entre alguns setores da escola, então somente alguns setores podem realmente estar trabalhando de casa, né. Durante esse período, então, a gente não tem acesso ao Corra, né, então, assim, isso é algo que nos limita bastante, de certa forma. Mas se a escola, né, a escola da TI, tiver como tá dando essa chave de acesso, nós temos sim como estar acessando o Corra de casa e estar trabalhando em casa. Isso é possível, sim, realizar esse trabalho. E uma questão aí que a Márcia comentou, a questão das planilhas. No caso, nós, no período segundo, somente alguns bibliotecários têm a senha tutelar. Então, assim, somente alguns bibliotecários podem estar criando essas planilhas. Então, o que ocorre muito? Alguns me ligam, meu Deus, o que é isso? Parece um monstro. Que abranja um material, um tipo de material tal. Então, assim, na verdade, eu preciso de somente alguns campos, eu não preciso de tudo aquilo que está lá, em alguma planilha que seja próxima. Então, eu na hora, eu posso realmente criar essa planilha, entendeu? Ao todo, acho que são 5 bibliotecários que têm essa senha.
Então a gente consegue estar dividindo o trabalho, então a Barulho gente de consegue trovão. Ah, estar era um trovão. criando, né, de acordo com a nossa necessidade. Então a gente consegue Mas eu não falo língua de monstro. Está implantando Não sei. o que a gente realmente Você tá com fome? precisa. E não depende, porque depende do software pago que estaria Ixi, propondo então para o que nós. você tá querendo? Isso é uma vantagem muito grande. A questão da chave Ih, dos não entendi armários nada. mesmo, quando nós Tem que falar com o criamos, João né, Pedro, que é nós especialista em língua de biblioteca monstros. da impressora mesmo, as nossas Fala chaves com de ele, armários, então. alguns colegas dizem, poxa, mas vocês vão emprestar chave de armário pelo É povo, quem tá vocês lá vão emprestar isso, né, no Ai, papel? credo. Não, gente, a gente Eu não mostra entendi todo o nada do nosso- que ele falou. E são somente 3 campos do marketing que a gente preenche para a questão do empréstimo dessas chaves. E a gente consegue ter um controle perfeitamente deste empréstimo. Então, a gente consegue realmente estar fazendo algo relacionado ao nosso público. Obrigada, Valéria. A Camila Oliveira perguntou para vocês: o sistema relaciona os exemplares com algum número de patrimônio na instituição? Vocês conseguem fazer descarte de material? Então, são 2 perguntas. A primeira é se o sistema relaciona exemplares com algum número de patrimônio. E a segunda é se vocês conseguem fazer descarte do material. Sim, nós conseguimos, né? Na verdade, quando a gente faz ali o próprio cadastro, ele solicita, né, na nossa planilha, ali, ele solicita o número do inventário, no caso, quando foi feito o inventário daquele material, a data de aquisição, então a gente consegue estar colocando a data de aquisição. Algumas bibliotecas do Pedro II usam o livro-conto. Nós, particularmente, a gente não usa o livro-conto. Através aí do próprio relatório de inventário, que a gente tem aí o nosso controle. E nesse relatório vem a data de aquisição. Então, existem, através da nossa política de desenvolvimento de coleções, a questão do descarte, nós conseguimos, então, estar verificando o material e verificar se esse material já, de repente, vai para o descarte ou não, né? Mesmo que desgaste. No caso, isso ocorre muito conosco na questão do livro didático. O livro didático, como vocês sabem, né, existem aí uma periodicidade. Então, passada aquela periodicidade, no caso, normalmente a validade dele é de 3 anos. Após esse período, o livro ele vem para a biblioteca, a gente fica com alguns exemplares do livro didático, e após 3 anos, esse livro ele é descartado. Tá? Até mesmo, e se houver a necessidade, a gente descarta ele até antes. Tem como controlar tudo isso pelo povo. Tá bom, obrigada. Márcia, tu queres fazer algum comentário? Márcia Feijão. A Raíssa, do Arquivo Nacional, perguntou, acho que é a Raíssa. Vocês fornecem o serviço... Desculpa, tem uma pergunta da Camila antes. Me perdi nas perguntas, pulou muito aqui. A Edna perguntou, na atualização semestral, quando ocorre a migração, todos os metadados são recuperados? Existe alguma peculiaridade? Eu perguntei até para a Edna se ela está falando da migração de alunos. Eu não entendi qual é a migração que ela deseja desses metadados. Eu não entendi. Eu acho que é a atualização da base. Mas que migração de base? Eu não entendi. Se é semestral, eu não entendi. Vamos esperar se a Edna puder ajudar a gente a explicar exatamente o que é que ela quer, eu não entendi. Com relação a Camila, a gente não tem esse status à espera de correção. Vamos mudar de fundo. Eu não sei, não sei se isso existe no Pérgamo ou em outro programa proprietário. Na verdade, tudo no Corre é muito manipulável, vamos dizer assim. Então, acredito que possa ter esse status lá na parte de parametrização eu posso inserir, mas a gente não usa. Tem coisas que a gente não faz, ou porque não fez essa parametrização, ou porque o sistema, ou porque o colégio não faz uso, mas não significa que o programa não tem essa possibilidade, tá? Disseminação seletiva da informação através do Corra. Não, a gente não faz. Na verdade, tem que saber qual é o método utilizado para fazer esse DSI. A gente tem essas listas. São listas públicas, listas privadas. A biblioteca de pós-graduação, ela faz listas das disciplinas, por exemplo. A disciplina da especialização X, ela tem os livros tal. Essa lista é feita.
Então, para o aluno que faz aquela disciplina, essa lista está completa na parte de listas do colégio, tá? E como foi feito o treinamento em marketing? Essa é minha filha, discreta. Como foi feito o treinamento? Como foi feito o treinamento em marketing? A gente tem um professor que dá aula, né, até em outra instituição, mas lá no colégio ele é bibliotecário, e a gente pediu que ele preparasse uma capacitação em marketing, na parte de marketing bibliográfico. E aí a gente fez a capacitação para eles entenderem. Até a Valéria fez o curso, eu acho que a Valéria pode até falar melhor sobre como é que foi o curso que o André deu para a gente, mas foi um curso que a pessoa basicamente entendeu os recursos de marketing bibliográfico para quem não sabia nada de marketing. Tá? O marketing ele não foi um curso para quem já conhecia marketing, foi para quem começou do zero. Então, foi um curso feito, aquela parte dos líderes, né? A Valéria vai explicar melhor para mim, vou pedir para ela me socorrer aqui. É o curso do André, Valéria. Quando houve, no caso, o curso, né, do André, ele, no caso, nos esclareceu, né? Inclusive, ele usava o livro, então ele era um dos que, como a gente fala, ele era meio o contra, né, do Corra. Então, nós conseguimos aí, no caso, eu que já estava mexendo com o Corra, a auxiliar que trabalhava comigo, que também é formada em biblioteconomia, apesar dela ser auxiliar, mas ela também tem a formação em biblioteconomia. Então, ela também me ajudou nessa questão, e nós conseguimos, então, dizer para o André que, André, isso dá para ser aplicado pelo Corra, entendeu? Então, assim, existiam várias dúvidas que com o Corra e com o marketing nós conseguimos esclarecer. Então, o treinamento, de certa forma, ele foi muito, muito eficiente, porque ele nos ajudou bastante com essa relação, realmente, da questão da implantação do software. Tá? Isso é algo que eu acho que é essencial. Tem que ter essa parceria dos dois. Eu acho que os servidores, no caso, né, os funcionários, têm que passar realmente por um treinamento de marketing e, de repente, estar fazendo testes de Corra, e vocês vão ver que realmente os dois, eles se completam. Tá? É uma questão, acho que da Marilisa, né? Quando houve a migração do BibLivre para o Corra, somente os exemplares não migraram, todos os outros dados, no caso, né, se migraram, se deu ok, realmente, na verdade, foi só a obra em si, né, o registro que migrou, se não me falha a memória, acho que não migraram os exemplares, depois a gente teve que entrar no Corra e adicionar os exemplares. O BibLivre, ele faz essa separação. O Corra, você consegue migrar ela integralmente para outro Corra. Mas o BibLivre, ele tem esse problema. Ele faz uma base de registro, uma base de exemplares. E aí, você não consegue fazer essa migração integrada. Mas foi 50%, na minha opinião, assim. Você não tem uma perda. Você vê com os dados certinhos, arrumadinhos, não teve truncamento dos dados. Só que os exemplares teve que ser pendurado depois. Tem mais uma questão ali da Alice, que ela pergunta se tem como descrever os dados de proveniência no Corra. Acho que é a última questão que a gente tem, a gente vai fechar agora na fala das gurias, tá? Que são 20:06. Você me explicita esse dado de proveniência aí. O que vocês chamam de dados de proveniência? São as marcas de posse encontradas nos livros que os antigos proprietários fizeram, tipo assinaturas, ex-libris, carimbos, sim, dedicatórias. Tem que ter sem informação. Vocês entenderam? Não, entendi. É mais para quem trabalha com acervo histórico. Dá para fazer porque o Corra ele é totalmente parametrizável, inclusive no MARC. A planilha MARC ela vem com 339 etiquetas. E a gente parametriza conforme a nossa demanda. Se você tiver uma etiqueta de marca de proveniência, você pode inserir tanto lá no registro, como você pode inserir no item mesmo, tá? Dá para colocar sim. Tá certo. E obrigada. E por curiosidade, a escola de vocês faz a descrição dos dados de proveniência? Porque hoje em dia a gente não utiliza a descrição só para acervo histórico raro.
A gente trabalha para que os dados de proveniência sejam descritos também nos catálogos modernos, atuais, digamos assim, porque futuramente eles se tornarão ou patrimoniais ou históricos. A escola de vocês, ela faz essa descrição ou não? Eu acredito que não. Vou pedir para a Valéria falar. Não, na verdade, assim, por exemplo, quando a gente recebe a doação de algum professor, e a Márcia aí, né, sabe muito bem que a gente recebe muito acervo de professores, a gente recebeu mesmo um acervo do professor Geraldo Pinto. Então, esse acervo, na verdade, quando ele foi catalogado, né, a gente, na verdade, pelo campo lá de notas, a gente coloca essa observação, tá? A gente tem como estar ou inserindo subcampos ou retirando subcampos, então a gente consegue realmente estar fazendo essa descrição aí, e a gente consegue estar colocando essa informação sim, no registro, tanto na parte da catalogação, quanto quando você insere o item. Existe sim essa possibilidade. Tá certo, meninas, obrigada. Tem outra questão da professora Márcia Rodrigues. Sobre o conteúdo das autoridades, é feito em MAT também? Utiliza o MAT autoridades? A gente tem um Também. módulo chamado autoridades. Nós, pelo Z3950, pelo protocolo Z3950, nós colocamos a Library of Congress e colocamos também mais um ou dois catálogos de autoridades. Biblioteca da França. Pelo protocolo Z3950, a gente conseguiu fazer alguns alinhamentos com esses catálogos de autoridade internacionais. Então, a gente usa esses dados para fazer importação sem ser pelo ISO, a gente já importa direto entre servidores, e a gente... porque vem mais uma pergunta, tá? E a gente usa o marco autoridade, é isso. Eu acho que é sua, né, Angélica? Isso, porque assim, nós instalamos o Corra para trabalhar numa biblioteca modelo, e depois do Corra estar instalado, nós somos completamente leigas, estamos aventurando e aprendendo, nos fizeram a pergunta, e qual planilha vocês vão usar? E eu, claro que fui procurar informações, porque eu não sabia que tu pode decidir que existem diversas planilhas e que tu vai escolher uma planilha para usar, então essa é a questão. Existem diversas planilhas que eu posso usar no Corra, ou existe uma única que eu vou parametrizar? Ou eu puxo uma para dentro e resolvo usar aquela? Dá para fazer tudo. Existe uma planilha padrão que vem na instalação, que ela é padrão. Aí ela vem com todos os 339 campos, Mark. Ela é bem grandona e toda em inglês. Então, ela é bem... Aí, o que acontece? A gente foi eliminando as etiquetas que não eram necessárias. Eu usei um livro de Mark 21, eu não vou lembrar o nome do livro, mas é um livro bem conhecido, fininho, que ele vem com as etiquetas básicas. Ele fala assim, ó, essas são as etiquetas básicas. Aí a gente foi inserindo etiquetas que, quando foi... faltou essa etiqueta aqui, faltou essa aqui. A gente foi melhorando a planilha. Mas o Murakami, ele tinha uma versão de testes online há um tempo atrás, e ele também me deu uma planilha dele. Aí, no caso, ele exportou a planilha, eu importei ela para dentro da nossa base. Então, a gente tem planilha que a gente ajustou, e tem planilha que a gente criou, e tem planilha que a gente pegou e importou do amiguinho. Porque todas essas opções dá para fazer. Vou deixar a Valéria, que também dá... Nós mesmos, no caso, conseguimos criar as planilhas, né? No caso, lá em São Cristóvão 3, a gente utiliza normalmente essa planilha padrão, né, para materiais, no caso, para livros. Mas, por exemplo, para livros didáticos, a gente já utiliza uma própria para livro didático. Para CD, a gente utiliza uma própria para CD. Para DVD, uma própria para DVD. Para material em braille, uma própria para material em braille. E assim... Agora no finalzinho, mas a gente conseguiu ouvir. Aqui tem mais duas questões, gurias. Bom, agora a gente vai encerrar, tá bem? Depois aqui da professora Márcia não tem mais perguntas, são 15:06, tá bem? Eu sei que as nossas duas convidadas são mães, as duas têm bebês para cuidar e os bebês estão na volta. Mas vou pedir então para elas responderem as duas questões da Raíssa, tá? E da professora Márcia, tá bom? Podem responder?
Ó, então vou falar aqui primeiro da Raíssa. No ato da catalogação, é possível inserir tags, marque não previstas na planilha? Olha, a gente tem a tag, que não é marque, você vai lá e insere tags. Aí a gente criou tags, por exemplo, para os livros do Harry Potter. A gente ficou botando as tags com o nome dos personagens, porque a tag ela é como se fosse uma tag de uma livraria. Você vai lá e insere, não tem um controle. Mas ela não é em marque, ela é uma tag aberta, assim. E marque não prevista na planilha. Olha, com a planilha, a gente trabalha da seguinte maneira: a gente tem a planilha prontinha e, se sentir falta de alguma etiqueta, a gente insere essa etiqueta. Ou então usa a planilha padrão, que é a maior que tem. Porque, na verdade, a planilha padrão, ela tem, como eu falei, os 339 campos. Se você quer uma etiqueta que não tem naquela planilha, por exemplo, de CD, você vai lá e usa padrão. Eu vou deixar para a Valéria também depois falar a opinião dela, mas eu vou só para fechar aqui para a Márcia, aí a Valéria fala das duas também. Você conhece alguém que usa BibFrame? Eu fui num evento do Enoncib em 2018, em outubro de 2018, e eu vi uma pessoa falando de BibFrame também lá. Eu não conheço aqui no Brasil, mas eu acho que já tem gente estudando o uso do BibFrame, sim. Eu acho que lá fora já deve ter gente usando Corra com BibFrame, mas aqui no Brasil eu não conheço. De repente, o pessoal do IBICT vai poder falar para vocês melhor. Vou deixar aqui para a Bom, então, respondendo aí a pergunta da Raíssa, é possível, sim, inserir essas tags, né, de marca não previstas na planilha, como também é possível você retirar, tá? Mas é como a Márcia falou, você consegue colocar, por exemplo, algumas coleções, você consegue especificar algumas tags, mas para outras, no caso, você pode estar utilizando algumas já do MAC realmente. E eu também não conheço nenhuma instituição do Corra com o BibFrame, não. Então, tá. Bom, eu gostaria de aproveitar, então, novamente, agradecer as nossas convidadas pelo ótimo conteúdo, e eu espero que ele tenha servido para abrir os nossos horizontes, nos mostrar as possibilidades do Corra. A professora Márcia, que abraçou a ideia pela coordenação de curso, né, como atividade dos 45 anos, e também agradecer que nós temos uma turma grande hoje, acho que uns 6 ou 7, do Arquivo Nacional. Temos também o pessoal da Claretiano, do Colégio Pedro II, da Escola Americana de Vitória do Espírito Santo, pessoal da Universidade Federal do Pampa, do Instituto Federal de Pernambuco, temos também do IFE, de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Campus Caruaru. Vamos ver, Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal da Amazônia. Eu espero não ter esquecido nenhum. Tudo isso foi possível ver lá na inscrição e dizer muito obrigada por estarem conosco, muito obrigada por se proporem a aprender mais sobre o Corra, e para as nossas duas queridas palestrantes que nos deram essa brilhante demonstração de afeto pela área, né? Não sei, não entendo, não conheço, mas vou desvendar e vou aprender. Vocês são motivo de orgulho para nós. Muito obrigada. E deixamos já o convite extenso a todos que estão aqui para uma nova rodada para a semana que vem, com duas convidadas do IBICT que também falarão sobre o Corra. Foi muito bom estar com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Gratidão, e que a gente não perca fé em nenhum momento. Deixa eu colocar aqui a minha câmera para falar, né? Esqueci. Tem que aprender isso, que é... Uma hora está com câmera, está sem câmera, está com voz, está sem voz, é tudo muito rápido. Então, a Prefeitura Municipal, que eu tinha falado no início, né, que são os parceiros para essa empreitada, e diz assim, ó, que nesse momento a gente não perca a nossa fé, a nossa esperança de que as coisas vão dar certo, tudo isso vai passar, a gente vai se abraçar ainda muito no evento, falando sobre Corra, gratidão, e se Deus quiser, e que nós possamos continuar buscando mais informações para convencer os nossos gestores, né, bibliotecária Rosane, que a bibliotecária Marilisa e a Camila, que representa as instituições aqui de Rio Grande, para convencer que vale a pena investir no Corra, tá bem? Márcia está colocando voz, eu não sei se a coordenadora quer falar alguma coisa. Quer falar alguma coisa? Oi, Angélica. Não, na verdade, só agradecer as gurias mesmo por terem
aceito o convite, né? Eu acho que a gente tem bastante a aprender ainda. O Corra se mostra assim muito promissor, né? Então, eu acho que ele atende a maior parte das necessidades das bibliotecas, né? Tem toda uma vastidão de vantagens em relação a outros softwares pagos, né? Principalmente a questão do preço, né? Que sempre é um limitador. Então, a gente sabe que as bibliotecas sempre estão trabalhando com problemas de questão de verba, é sempre uma luta para as bibliotecas isso, né? Então, é um ponto bem positivo e é um software que tem muito recurso, né? Assim como softwares pagos. Então, eu acho que ele vem até para desbancar alguns aí, né? Porque tem muito recurso, né? E a tendência é ele cada vez se mostrar melhor. Toda vez que tiver uma atualização, ele vai estar sempre melhorando e trazendo novos módulos e mais recursos. Então, eu acho que é uma boa opção, né? Então, obrigada. É isso. Obrigada, então, a todos. Até semana que vem, com certeza, com mais novidades. Gratidão. Obrigada. Adorei. Estou bem motivada. Abraço a você. Abraço. Tchau. Tive a oportunidade de fazer algumas atividades com a professora e filha aí da FURG. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal, pelo convite. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Até semana que vem. Até a próxima. Tchau.